tarde, Brasil! Está no ar Sabor de Vida e, claro, com a sua presença fica muito mais agradável, né, Bianca? Exatamente, obrigada, viu, por fazer companhia pra gente nesse nosso almoço de domingo e hoje muito especial, né? Porque na última quarta-feira, né, no dia 22 de fevereiro, começou a quaresma. E que tempo importante esse, não é, padre? Conversão, penitência. São Caetano de Thiene disse que quando nos falta inocência, vamos para a penitência. Vamos buscar a penitência aí de se achegar mais próximo do coração de Deus. E hoje esse programa vai dar muitas ferramentas para nos aproximarmos do coração de Deus e da sua mãe Maria Santíssima. Pois é, né? A quaresma é esse tempo em que a igreja se prepara para a festa da ressurreição de Jesus, né? Faz parte da tradição e da devoção católica não consumir carne vermelha e de frango neste período em alguns dias, principalmente. Por isso, o consumo de peixe aumenta em todo o nosso país. E para começar o nosso programa, nós vamos também conversar com o teólogo Railson Araújo, que vai também trazer para a gente sobre a representatividade deste período da quaresma. A gente tem assuntos importantíssimos hoje para tratar, Padre Evandro, e em especial, é claro, o porquê de celebrarmos este período na nossa igreja, né? E falando de peixe, vamos cozinhar um saborosíssimo peixe que eu acho que você nunca fez a receita na sua casa. E também de sobremesa, bombom de travessa, de uva, fantástico. E também trazemos aqui hoje um doutor amigo que vai falar sobre a importância do peixe na nossa saúde. Pois é, e tudo isso, é claro, a gente conta também com a sua participação. Sabia que você pode aqui também fazer parte do Sabor de Vida junto conosco? Ah, tem como participar no Instagram, não tem não, padre? Manda um direct para nós como está o programa, se você está gostando, que receita de família você quer partilhar. Não precisa guardar 7 chaves, não. @programa.sabordevida. E aproveite e envie pra gente também a sua cartinha, tá bom? Anota aí o nosso endereço. Caixa Postal 41, um CP 12 570 970, Aparecida, São Paulo. Participe conosco, queremos você juntinho com a gente aqui no Sabor de Vida. Agora, pra gente começar o nosso programa, nós falamos, né, padre, que temos uma entrevista especial, né? Isso, hoje a casa está iluminada. Então tem um teólogo aqui para falar com a gente, tirar dúvidas, o porquê desse tempo tão profundo para nós cristãos da quaresma, por que 40 dias, o porquê fazemos abdicação de alimentos, fazemos jejum de alguma coisa que tanto nos apetece. Ele vai dar dicas fantásticas para nós. Queremos receber ele aqui na nossa casa. Railson, teólogo, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Para a gente começar falando dessa tradição, essa herança, e recordo aqui um ortodoxo, Nikolai Bordyaev, que diz o seguinte, que tradição é a fé viva daqueles que já passaram e tradicionalismo é uma fé morta daqueles que ainda vivem. E pego esse ponto aqui para a gente iniciar nossa conversa, porque a quaresma não pode ser apenas um tradicionalismo, tem que ser uma tradição, isto é, uma fé viva. E a gente só consegue manter essa tradição viva quando a gente entende bem o sentido dela, não é? Então, por que a igreja se veste de roxo? Por que do jejum? Por que desse tempo de penitência, de abstinência, né? Vale a gente recordar depois aqui num outro momento a diferença de jejum e de abstinência, mas de toda forma, todas essas práticas elas só vão ganhar sentido quando as pessoas viverem isso de maneira intensa, mergulharem, compreenderem e aí sim vão amar, né? O problema é que nós temos um catolicismo de massa e às vezes as pessoas apenas repetem aqueles gestos dos seus pais, dos seus avós e por isso que às vezes acaba perdendo o sentido. Então, para a gente se aprofundar mais, eu quero saber o seguinte, Raíssa, qual é a origem da quaresma? Perfeito. Bom, a ressurreição é a grande festa do cristianismo. Nós não podemos esquecer isso. Vale recordar aquilo que diz o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Então essa é a grande celebração dos cristãos, que também é uma releitura da Páscoa judaica. Então a Páscoa judaica vai ser ressignificada pelo cristianismo primitivo, que agora vai celebrar a passagem de Jesus por meio da morte, a sua ressurreição. Então logo nos primeiros séculos, o cristianismo celebrava ali com 3 dias, né, a festa da Páscoa. Então aquilo que nós chamamos de tríduo. E quando nós chegamos ali no século IV, nós temos os primeiros grandes concílios, que são as grandes reuniões da igreja, do Papa com seus bispos, as grandes igrejas ali, Jerusalém, Antioquia, Nicéia, Constantinopla. E ali no século IV eles vão estender esse período, né? E vão buscar um elemento simbólico,
que aparece no texto bíblico, que é a simbologia do 40. Então nós temos os 40 dias que chovem no dilúvio, os 40 dias e 40 noites de Moisés em oração, 40 dias de jejum de Jesus no Novo Testamento, 40 dias de Jonas. Então 40 é um simbolismo muito presente no Antigo e também no Novo Testamento, e que representa justamente isso, essa expectativa, essa preparação, o momento de recolhimento. Então a igreja vai ler no simbolismo do 40, vai associar a festa da ressurreição e vai convidar os fiéis para que mergulhem nesse tempo de penitência, de reflexão, para celebrarem bem a festa. Então, do século IV em diante, nós temos a quaresma, mais ou menos no modo que nós conhecemos hoje. Ailson, Jesus vai para o deserto e faz a experiência com o Pai. Hoje, como que é fazer um deserto com tantas oportunidades? Internet, o corre-corre do dia a dia, conta para pagar. Como que a gente consegue fazer um deserto nesse nosso meio pós-moderno? Perfeito. Bom, aqui, padre, a gente não pode esquecer que esse tempo da quaresma tem aquela tríade, né? Oração, penitência e caridade. Então esse deserto deve ser vivido dentro dessas 3 dimensões. É claro que no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, eu que sou lá de São Paulo, né? A gente está a todo momento correndo e corre para pegar o ônibus, para não chegar atrasado no trabalho, para chegar na missa, né? Todo momento a gente está ali disputando alguma coisa, né? Parece que a gente está sempre numa prova ali, no qual a gente precisa bater uma meta, né? Então, diante de toda essa correria, é claro que eu não vou conseguir me retirar propriamente, mas eu posso fazer exercícios espirituais, né? Os padres do deserto, ali do século III até o século VI, eles chamavam esse momento de ascese, experiência de ascese, que é nada mais nada menos que um exercício. Então eu posso fazer essa experiência de ascese não só me retirando, mas também por meio de outros meios. Então, por exemplo, quando eu posso fazer o seguinte exercício: adiar uma determinada refeição. Sabe quando você volta assim, acabou de chegar em casa, você tá doido para tomar aquele copo de água gelado? Não, eu não vou tomar ele agora, eu vou esperar um pouquinho. Esse é um exercício de ascese. Então isso pode nos acompanhar ao longo desses 40 dias de deserto, né? Então essa é uma forma de trabalhar ali a penitência, de trabalhar ali a abstinência, né? E eu vou associando isso aos meus momentos de oração. É claro que quem nos acompanha de casa não é um religioso no sentido estrito da palavra, então não vai ter uma capela privada ali, mas ele pode se retirar ao meio-dia, às 18 horas, para rezar o Ângelus, para fazer uma meditação do Evangelho. Então ele vai se retirando dentro das possibilidades ali do seu dia a dia e vai vivendo esse tempo de quaresma. A quaresma é um tempo realmente de convite para mudança, para conversão, não é mesmo? E é interessante essas dicas que você falou aí, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer algo grandioso, mas não, às vezes é no ordinário do dia a dia que a gente consegue, né, esses pequenos momentos para fazer desse deserto. Perfeito, a vida de ascese é exatamente isso. Tem 2 caminhos ali para a vida de ascese, que é eu deixar de fazer aquilo que eu posso fazer, ou cumprir aquilo que eu fiz o propósito de fazer. Então são esses 2 caminhos. E na quaresma é exatamente isso. Então muito provavelmente que na última quarta-feira, muitos dos que nos acompanham em casa fizeram lá um propósito. Ao longo desses 40 dias, eu vou me propor a fazer determinada coisa. É um caminho. Então proporam ali a abstinência da carne, ou do refrigerante, ou de algum outro alimento que essa pessoa gosta, uma determinada prática. Então cumprir aquilo que eu fiz o propósito ali de realizar, é um caminho. E o outro caminho é, eu posso fazer isso, mas eu deixo de fazer. Isso está ali, justamente no nosso dia a dia, né? Eu recordo que, conhecendo um pouco da espiritualidade do Opus Dei, né, fundada ali por São José Maria Escrivá, lá em Barbastro, na Espanha, eles tinham uma seguinte prática, que na hora do almoço, alguns pegavam ali a salada e não temperavam a salada, não colocavam nada, nem azeite, nem sal, porque é justamente isso, uma experiência de ascese. Eu posso temperar a salada? Posso, mas eu vou, por amor a Cristo, por fazer essa experiência de penitência, eu vou deixar a salada como está. Ou vou tomar o café sem açúcar, ou vou pegar o meu chá sem açúcar, coisa do tipo. Então, no nosso dia a dia, são situações, são pequenas decisões que nós tomamos que nos ajudam para nos colocar cada vez mais perto de Deus, nos preparam para celebrar bem a Páscoa. A família brasileira está nos assistindo aqui hoje. Agradeço aí a audiência, mas falando de jejum, que idade pode fazer, quem pode, quem não pode, como deve,
Dá umas pistas pra gente. Certo, ótima pergunta. Primeiro ponto, a igreja não quer que ninguém passe mal, tá? Esse ponto aqui é importante. E a igreja, que é mãe e mestra, como diria São João 23, ela que cuida da gente, então ela nos ensina que a prática do jejum, ela deve ser observada. Isso aparece lá num texto que nós temos, um documento oficial da igreja, chamado Código de Direito Canônico, né? Então nós temos ali as diretrizes da fé católica. E lá diz o seguinte, que o jejum deve ser observado por aqueles que têm mais de 14 anos até meados 65 anos. Dentro dessa faixa, claro, desde que tenha saúde. Se essa pessoa está enferma, ela não é obrigada a observar o jejum. Então quem tem de 14 até 65 anos e tem plena saúde, está bem, é convidado a fazer o jejum. Só que vale recordar aqui que a igreja só pede 2 dias de jejum. Ao longo dos 365 dias do ano, são apenas 2 dias. Quais são eles? A quarta-feira de cinzas, a quarta que passou, agora dia 22, e depois na sexta-feira santa. Então apenas 2 dias, então vale a pena fazer esse esforço se você pode, né? Então são apenas 2 dias. E os outros dias da quaresma são dias de penitência e de abstinência. Aí que entra aqueles nossos propósitos. Não vou me alimentar, não vou consumir doce, não vou consumir refrigerante, não vou fazer tal coisa, né? Esses exercícios aí, são abstinências, né? Então quais são os dias de abstinência? Todos os 40 dias da quaresma e uma que a gente acaba esquecendo muitas vezes, mas vovó sempre lembrou, e ela não tinha um catecismo debaixo do braço, mas ela herdou da mãe, passou para minha mãe e minha mãe me ensinou. Todas as sextas-feiras do ano são dias de abstinência. Então nós observamos a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano. E também nos dias da quaresma fazemos abstinência de algum determinado elemento. Claro que essa abstinência de quarta na sexta-feira, ela pode ser comutada, né, por uma obra de caridade espiritual ou uma obra de misericórdia corporal. Que maravilha, tá bom? Tô gostando. A gente sempre fica se perguntando, né, o que pode fazer para fazer diferente, para fazer parte, né, deste momento de conversão da quaresma. E o Helson estava falando para a gente sobre também transformar a nossa fé em ação, ser essa igreja em saída, não é mesmo? Então, é interessante você falar sobre isso, Railson, porque a gente às vezes também acha que estou fazendo o meu papel apenas no meu jejum, apenas na minha abstinência. Mas existe também o fato de transformar a fé em obras, né? Sem dúvida. Não à toa que na última quarta-feira nós escutamos na segunda leitura a profecia de Isaías. E a profecia de Isaías vai puxar a nossa orelha. Não é só o jejum dos alimentos que eu quero, não. Qual é o jejum que me agrada? Alimentar os pobres, visitar os órfãos, acolher os estrangeiros. E esse texto não aparece à toa, porque esse espírito da quaresma não é só lá para o Antigo Testamento. Essa palavra é viva e também nos exorta para o hoje. Então é claro, vamos fazer abstinência, vamos fazer o nosso jejum, mas não esqueça, oração, penitência e caridade. Então, muito provavelmente que nós estamos aí cercado de pessoas que precisam da nossa ajuda. Pode ser a nossa ajuda material, pode ser a nossa ajuda no campo afetivo, pessoas que precisam da nossa atenção, serem escutadas. Então que a gente possa se colocar a serviço dessas pessoas, porque quando servimos essas pessoas, estamos servindo diretamente a Cristo. Acordou muitas tradições aqui, né? Minha avó fazia, minha mãe faz e eu também faço. Acho que a fé dentro da igreja chamada família é preciso ser reverenciada. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Wilson. Por essas pistas que você nos deu nessa tarde. Como que é a sua rede social para o pessoal te procurar? No Instagram eu tô @Railson_ com Y, né? Porque minha mãe falava que nome com Y ficava chique. Não acho, mas era o que ela falava. Então, Railson_ isso, no Instagram. Redes sociais, no Instagram você vai encontrá-lo. Também para conhecer um pouco mais, não só do seu trabalho como teólogo, mas também conhecer um pouco mais das tradições, né? Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Bom, tá na hora da gente cozinhar aqui então, padre? Isso, vamos para o prato do dia. Iremos fazer hoje um peixe ao curry, farinha de coco e coco ralado também. É inovador, diferente para a sua Semana Santa, para o seu jejum, que o jejum está ligado à oração também. Então queremos ensinar essa dica desse peixe que vai agradar todos da sua casa.
Aliás, é interessante a gente falar, né, Padre, que a tradição católica, né, de se fazer o jejum ou a abstinência da carne vermelha durante a quaresma é também para que a gente faça um período de reflexão juntos. Estávamos falando isso com o Railson, né? E como é importante a gente se preparar para este momento da Páscoa, né? E a gente sabe, inclusive, que aumenta muito a venda de peixes nessa época do ano. Particularmente, Padre, o senhor tem o costume de consumir peixe fora dessa época do ano? Quando eu pesco, eu gosto de pescar. Quando eu pesco, eu vou atrás do peixe. Eu vou atrás do peixe. E o senhor costuma pescar bastante? Pesco. É. Sabe que pescador adora falar que pescou um peixe desse tamanho. É daquele tamaninho ali, Desse né? tamanho, Entendi. desse tamanho. Olha lá, vocês viram o tamanho do peixe que ele pescou, né? Nós não temos tanto costume quanto tantos outros países, né? Mas o peixe, nós vamos saber aqui hoje no nosso programa, tem propriedades maravilhosas para a saúde. É verdade, tem uma conversa boa ainda com o doutor para falar sobre as propriedades do peixe, né? Bom, ele vai experimentar esse peixe nosso também? Isso, nós temos aqui hoje filé de tilápia. Veja que é acessível para você na sua região. Pode ser um filé de merluza, pode ser salgado também, não só peixe de água doce. Aqui é um filé de peixe de água doce. Uma dica hoje de ouro: raspas de limão, vai saborizar o seu peixe. E perfumar também, né? Perfumar. Mas eu preciso usar só, o senhor falou que pode ser outro peixe, mas pode ser também aí algo sem espinho, porque a tilápia tem um pouquinho de espinho, né? O filé aqui não. Hum. Mas, se tiver um poder aquisitivo melhor, pode ser um salmão, sim, né? E também quantas vezes eu como meu peixe, que é de lata mesmo. É a sardinha na lata. Ah, também, uma ótima opção. E dá pra fazer da mesma forma? Da mesma forma. Sal. Pimentinha. E é a hora de misturar. Misturar um pouquinho aqui. Só para ele pegar um pouquinho do gosto. Porque... Padre, o limão, ele acaba dando uma cozidinha também na carne do peixe, né? ele Que dá é uma carne queimadinha. Se sensível. deixar muito tempo, aí ele vai cozinhar bem. Ah, aqui então é cê- só Não dá só pra um você pouquinho. temperar e deixar ali marinando. Tem que ser mais rápido, né? Vamos reservar aqui, que são questão de minutos. Sim, sim. Aqui tem farinha de coco. Ela é escura assim porque o coco é ralado inteiro. A fruta. Coco ralado. Curry, que é uma mistura, que é um tempero indiano. Uhum. Então, tem muita Padre- coisa aqui. Tem gengibre, tem canela, tem Então, louro. isso que eu ia perguntar, Padre, mas eu não tenho curry especificamente aí na minha casa. Eu posso fazer um tempero com o que eu tenho em casa também. Você pode colocar suas ervas, pode colocar manjericão, pode colocar salsinha, cebolinha, tem louro no quintal. E Dá aqui pra fazer com o que você tem aí na sua casa também. só vamos empaná-lo. Empaná-lo. Vou colocar o azeite aqui. Já pra ir esquentando na panela. É, Nossa, quem tampou o azeite, tampou bem tampado. tava pensando em alguém. Precisa de quaresma. Quem Oi? tampou azeite precisa de quaresma. Ai, foi. Ufa. Uma medida generosa de azeite. Precisa estar bem quente o azeite Bem pra colocar? quente. Vamos empanar facinho. Com a questão do suco do limão, ajuda a aderir bem esse Uhum. coco com o tempero. E aí... 3, 4 minutinhos cada lado. Vamos ver aqui como tá o fogo hoje. O peixe ele é rápido, né? Rápido. Rápido, facinho de fazer. Não tem segredo. A tilápia hoje tá muito acessível, né? Tem muitos Sim, criadouros, sim. então... Aqui. E é uma ótima opção para você que tá aí, né, pensando nos dias que você, né, nas sextas-feiras que você vai nesse período da quaresma fazer a sua abstinência ou até mesmo na própria sexta-feira santa, né, dia de jejum. Então você pode já ir pensando aí. No mercado tem outros tipos de tempero, ervas finas que fica gostoso, mas hoje nós vamos experimentar essa Eu inovação. estou curiosíssima, porque Pode assim... ser um prato de sexta-feira santa, hein? Sim. Porque assim, Padre, o leite de coco ele já saboriza de uma forma que vai ser diferente dessa forma aqui, com o próprio coco in natura Sim. e ralado e a casca dessa farinha, né? Saboriza diferente. E tem o curry também, então você Ai, verdade. vai tem elevar, vai curry elevar o também. sabor. Aqui vamos deixar, tem que ter um pouquinho de azeite a mais aí.
Deixa eu dar uma fazer uma espiadinha de crosta. como é que tá aqui. Bom, como a gente sabe que o peixe ele é rápido, então o senhor falou uns 3 minutinhos de cada lado. Isto. Você gosta pouquinho ou tantão de peixe, Bianca? Eu gosto bastante de peixe, padre. Então, Eu gosto. A gente realmente, é cultural aqui no Brasil, a gente não ter muito o costume, o hábito de consumir o peixe, infelizmente, né? Aliás, a gente pode até conversar com o doutor daqui a pouco. De onde será que surgiu essa falta de costume, né? Por que nós temos esse distanciamento do peixe? Mas é um alimento muito bom. é um alimento bom, mas também tem a questão de acessibilidade. Tem pessoas que não sim. têm o acesso Sim. à questão financeira, então, por isso a gente... Acaba que muitas vezes o consumo se torna difícil Sim. por conta disso, né? Pelo Brasil afora. Tempo que o senhor passou lá no Amazonas, o senhor consumiu bastante peixe? Lá bastante peixe, lá pescava também pirarucu, que é o bacalhau brasileiro, tambaqui. E lá o peixe tá na porta da casa deles, né? É. Um abraço aí. Capiranga, Diocese de Coari, Deus abençoe aí o carinho. Deus falou muito comigo nesse tempo que eu tive lá na Amazônia. Mas que lugar especial que Deus também escolheu para falar com o senhor lá, né? Sim. Lindo, lindo. Lá é um paraíso, né? Sem dúvida. Ele já tá bem douradinho. Já tá, vamos lá. Ai, tem água na boca. O cheiro tá delicioso. Mais um pouquinho de azeite. A dica, Nós temos convidados, hein, padre? Tem que fazer mais mesmo. a dica. Convidado exigente ainda, Exigente, o doutor é exigente, viu? A dica é ser jogo rápido, porque o coco, ele queima. Então ele vai se fritar muitas Aí dá uma vezes, amargada. vai começar a amargar. Uma dica de ouro para você que está aí nos acompanhando, né? A gente lembra sempre que todas as nossas receitas estão explicadas aí, tintim por tintim, tudo bonitinho lá no nosso Instagram, tá bom? @programa.sabordevida. Aproveita para seguir a gente, para comentar, para dizer o que tá achando do programa. Padre Evandro já assumiu aí esse desafio de replicar receitas que você tem aí na sua casa, então manda para cá a sua receita também. Já fez receitas aqui também replicadas, então aproveita para mandar pra gente, tá bom? E participar e, é claro, fazer aí na sua casa, porque as receitas estão lá explicadinhas, né, padre? Que peixe que a sua família come na Sexta-feira Santa? Ô, padre, a gente tem bastante o costume da tilápia também. A tilápia, o meu pai, assim como o senhor tem um tanque, né? Um lago. O meu pai tem um tanque. Não é um lago, é um tanque. Ele fez esse tanque e ele cria o peixe lá também. Então, a gente tem esse costume da tilápia. E, para falar bem a verdade pro senhor, a gente faz assim, a tilápia e a batata frita. Ponto. É isso que a gente faz na sexta-feira. Uma opção. Porque daí a gente tenta reduzir ao máximo o consumo extra de comida, de alimento. Faz parte também da nossa tradição ali de casa. Então, vamos fazer uma bacalhoada, algo bem grande. A gente tenta fazer o mais simples possível para ficar bem no sentido realmente de jejum, da mortificação, da abstinência. Que bonito. A gente faz isso em casa. Na casa do senhor, qual peixe era o costume de comer? Minha mãe faz bacalhoada, como já fizemos programas passados. Sim. Mas em casa é a batata alhoada, né? Que é mais batata que bacalhau. Acho que na casa de muitos brasileiros também, né? Isto. Bom, tá aqui, ó, nosso peixe para você também, é claro, se inspirar aí na sua casa, replicar, e é um ótimo alimento, uma ótima opção para você, não só neste período agora que estamos na quaresma, né, mas durante todo o ano também é uma ótima opção. Esse acompanhamento eu gosto muito, fiz hoje o acompanhamento que para mim é arroz. Mas peixe com arroz para mim é fantástico. É maravilhoso mesmo, mas né? pode ser uma macarronada, pode ser um macarrão alho e óleo, pode ser um macarrão parafuso com sardinha. Fica bom também. Fica gostoso também. Uma saladona. Olha só. De vida voltando e ainda temos muita coisa aqui pra gente se informar. Com um médico e também uma sobremesa maravilhosa que é de comer rezando, né, Bianca? Exatamente, você não pode perder. Fique conosco que tem muita coisa boa, porque nós vamos começar agora a nossa cozinha nutritiva.
nutritivo e saudável, o peixe é uma ótima opção na hora de alimentação, não é mesmo, padre? Verdade, ele traz diversos benefícios para a nossa saúde. Por ser rico em gorduras boas, proteínas, vitaminas e tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. E para saber mais sobre esse assunto, nós vamos receber uma visita mais do que especial. O senhor conhece ele já, não conhece? Sim, conheço do consultório, dos puxões de orelha. Ele que anda dando puxão de orelha no Isso. senhor? Entendi. Então nós vamos conversar aqui com o doutor Paulo Roberto, ele que é médico integrativo e especialista também em longevidade. Obrigada, seja bem-vindo, Seja viu? bem-vindo, uma alegria estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Uma data mais do que especial e falando do alimento que eu sou apaixonado. Adoro. É importante, então, a gente colocar na cabeça que sim, precisamos e devemos nos alimentar com o peixe, doutor. Sim, devemos. O peixe ele é fundamental. Dentro da nossa dieta, dentro da nossa microbiota intestinal, o peixe ocupa um lugar bem de destaque. E nós vamos saber quais são os melhores peixes, melhores preparos. Tem diferença de um peixe para o outro? Tem diferença de peixe do rio ou do peixe do mar? Sim, nós temos diferença deles. Enlatados, in natura, nós temos. A gente está falando aqui sobre o fato de estarmos neste período da quaresma e a gente reserva um dia na semana para se comer o peixe, pelo menos, né? Mas o ideal é que não seja só um dia na semana para a nossa vida. Nossa, que pergunta muito legal. Olha só, poderia ser 2 ou 3 dias, mas a gente tem que prestar um pouco de atenção nas crianças menores de 3 anos e as gestantes, nos peixes que podem estar contaminados com metal pesado. Então os peixes enlatados, atum, sardinha enlatado, tem uma característica maior de poder ter metal pesado dentro da sua estrutura. Como faz para comer? Então, aí as crianças menores de 3 anos, a gente pede para comer pelo menos de 15 em 15 dias. Esse tipo de peixe. E as gestantes também. E por quê? Porque, na verdade, eles não conseguem fazer uma detoxificação tão intensa do metal pesado, que é o mercúrio. E que o mercúrio, quando ele entra, ele tem uma dificuldade muito grande de sair do nosso corpo. Então a gente tem que pedir para as crianças e orientar os pais e gestantes para não consumir menos do que 15 dias. Ou enlatado. Esse tipo de peixe. Exato. Agora o outro... Aí a gente vai dividir também assim. Os melhores peixes são os peixes que têm meia-vida curta. Eles morrem rápido, né? A sardinha é um deles. A sardinha é um peixe riquíssimo em ômega 3, que é um poderosíssimo anti-inflamatório. O poder que ele tem de ter a quantidade de proteína é muito bom. É um peixe acessível, é um peixe relativamente barato, vai bem em várias culinárias. E esse peixe ele é bom quando ele é consumido em natura. Agora, já a sardinha, quando ela é consumida dentro dos potinhos, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E melhor é a gente drenar o óleo, né, quando vem a sardinha. Por quê? Porque nesse óleo tende a ficar maior concentração dos mercúrios. Só que também, nesse óleo, a gente tem que ter cuidado no consumo, porque tem muito dentro dele, né, elementos que não fazem bem para a nossa saúde, que são os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, para conservar. Então, por isso, Bianca, que a gente tem que ter um cuidado especial em consumir os enlatados. Olha que interessante, Padre Evandro. E qual a diferença de comer peixe de água doce ou de água salgada? Qual peixe é melhor? Então, quanto maior o peixe de água salgada, quanto maior ele, vamos supor o atum. Todo mundo gosta muito de atum. Mas o atum é um peixe muito grande e ele dura muito. Então ele se alimenta dos peixes menores. Então se esses peixes também eles estão contaminados com metal pesado, esse peixe maior também ele fica mais contaminado por metal pesado. Qual é a diferença maior? É isso, a gente consumi-los não mais do que 3 dias na semana, né? E a gente tem que prestar atenção nos peixes de cativeiro, no tipo de ração que dá para o peixe. Então sempre optar pelo consumo, primeiro, peixe de águas profundas, salgadas, e depois os peixes de cativeiro, que é a tilápia, que são os peixes mais superficiais e que na grande maioria das vezes é o mais acessível. Eu vi, você perguntou ali agora, né? O peixe, como é que é o consumo? Por que no Brasil não se consome tanto? Aí o padre falou, a dificuldade realmente de chegar, do acesso ao peixe. Porque se a gente está falando aqui numa cidade mais urbana, é mais fácil, no litoral é mais fácil. Mas de repente nas cidades
mais longínquas, no centro do país, onde os rios estão distantes da população. Então eu acredito que o peixe ele tem uma diminuição da sua expressão de consumo por conta da dificuldade, às vezes. Do acesso. Do acesso, sim. Olha só que interessante. Agora, a gente estava falando sobre, né, as propriedades, o que os peixes têm. O senhor trouxe, inclusive, né, temos aqui alguns exemplos. A gente estava falando da nossa tilápia, a sardinha, o salmão, o atum. Por que o senhor escolheu esses exemplos aqui pra gente? Eu começo a falar do azeite. Ah, sim. Olha só que interessante. O azeite extra virgem é o azeite que a gente vai usar para poder cozinhar. E o azeite virgem é o azeite que a gente vai usar para poder consumir. Qual é a diferença? Esse azeite, ele tem uma propriedade nele que a gente consome e o ácido oleico, ele é muito rico para a gente. Então, esse tipo de azeite, quando ele vai ao fogo, com temperatura muito alta, esse ácido oleico, ele muda a sua conformidade química. Então, os melhores azeites para a gente consumir são os virgens, de prensa fria e de primeira prensa. Então esses são os melhores. Vidro escuro, quando a gente for escolher. E realmente tem que se gastar um pouquinho mais no azeite, para ele não ter contaminação, para não ter soja dentro dele. O outro azeite, que é o extra virgem, a gente usa para cozinhar. Esse, ele não tem problema, desde que a gente também não faça grandes frituras com tempos prolongados nele, igual o padre fez. Tá ótimo, padre, né? O padre manja tudo de culinária, Olha. manja tudo. Tava de olho ali, né? E a polêmica que tá aí, ó. Banha de porco, pode se comer, não pode se comer? Olha, lá em casa a gente só cozinha com banha de porco. Uau. Assim, banha de porco é um baita de um produto, é um produto já muito antigo, né? O problema, na verdade, não vem da banha de porco em fazer o alimento. Na verdade, quando esse alimento ele é um alimento que não promove benefício para o corpo, né? Aí sim eles começam a falar que a culpa é da banha. Porque assim, come-se muito fast food, come-se muito comidas processadas, então doces, refrigerantes, então o alimento do dia ele fica todo ruim. Aí quando vai cozinhar, cozinha com a banha de porco e fala que a banha de porco faz mal. Mas na verdade não. O que comeu antes? O que comeu antes, o que é o teu dia a dia, que preconiza se você vai ou não ter uma boa resposta com a banha de porco ou não. Mas a banha de porco ele é muito saudável, como o azeite. Muito bom também. E o peixe emagrece mesmo? Eu, uns 7 quilos, já foram embora. Tá cuidando de mim há um tempo. Puxa minha orelha, o padre. Entendeu? Ele fica vendo lá seus stories quando você pula. Isso, fazendo... Não. Ele só visualiza, bastou Você pula já. dieta, Eu vejo assim? a visualização dele e falei, ixi. Sim, na verdade, quando a gente tem o peixe ele tem uma característica de ser melhor absorvido, ele tem uma concentração de ômega, mesmo os peixes de cativeiro menores, mas é uma concentração de ômega muito boa. E o peixe, quando ele entra no nosso organismo, ele é quase na sua totalidade absorvido. Então isso é muito bom. Encontrando sempre um organismo favorável, susceptível à absorção boa da proteína do peixe, o peixe sim, ele é um bom Indicador? coadjuvante para o emagrecimento. É sim, fica a dica. Muito bom. Agora, a gente vê muitos restaurantes japoneses também e o consumo do peixe é cru, na grande maioria dos pratos, né? Existe alguma diferença? É melhor se comer ele realmente, né, cozido, assado, ou o cru também tá dentro da situação que o senhor está falando, que vale a pena, tá tudo certo comer? Não vejo problema algum o peixe ser consumido in natura. Não tem problema. Nós temos enzimas digestivas específicas para isso. O que nos preocupa muito é a higiene do local. É a manipulação do peixe. É o tempo que esse peixe fica exposto. Sim. É o tempo que demora para esse peixe chegar no local e ele ser levado à mesa. A forma que ele é acondicionado no freezer. Essas são as peculiaridades. Porém, a gente sabe que o peixe cozido ou o peixe frito, ele tem as suas propriedades melhores do que o peixe cru. Mas falar que o peixe cru não faz bem? Não, não pode.
E o É um peixe peixe tem bom. propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias. Como que faz isso? Como que funciona isso? Pergunta boa. O peixe ele tem ômega 3, né? E o ômega 3, por excelência, ele já é um antioxidante. Então, quando a gente pensa assim, eu preciso de antioxidar muito o meu paciente, e é um paciente idoso, e ele pode ter, ali dentro das suas indicações clínicas, um paciente que possa ter Alzheimer, né? Ou que está com uma demência já começando a instalar. Começa a notar, né, esses detalhes. Isso, Bianca, isso é muito bom, porque o peixe ele tem EPA. Tem o DHA também, mas nessa parte de cognição, o peixe com o EPA, ele proporciona para os nossos neurônios, né, um maior aporte de ômega 3, um maior aporte de antioxidante. Isso melhora mesmo. Para as crianças, né, o consumo do peixe ele é bom por isso, para o neurodesenvolvimento. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro, né, chamado neurônio. Esse neurônio ele é composto pela bainha de mielina. A bainha de mielina é uma gordurinha, e essa gordurinha ela pode ser construída com estruturas de gordura boa ou estruturas de gorduras ruins. Essa estrutura de gordura boa, ela pode vir do peixe. Ela pode vir do azeite de oliva, que é muito bom para a criança. Então a gente consegue uma coisa chamada neuroplasticidade, melhorar o cognitivo da criança, melhorar o cognitivo do adulto jovem, com ômega. Olha Isso só, é ótimo. muito legal essa conversa, né? Você está nos acompanhando aí, para a gente poder saber um pouco mais sobre o poder nutritivo do peixe. Agora, doutor, não existe então um preparo ideal, uma maneira ideal. Existe o bom senso. E é claro, o gosto, o sabor. Porque, por exemplo, tem gente que vai falar, eu não gosto muito da sardinha, eu gosto mais da tilápia, eu gosto mais do salmão, do atum. Também tem a questão do paladar de cada um, né? Exato. E vendo essa parte do paladar, o que eu sempre falo com os meus pacientes? Procure comprar pequenas porções de peixes variados. Como escolher esse peixe? Olha que pergunta boa também. O peixe ele tem que estar próximo da sua coloração normal. O que é uma coloração normal? O peixe não pode estar amarelado. O peixe não pode ter aquela coloração amarelada. A sua textura, ela não pode ter uma textura de viçosa, uma pele mole. Um peixe que você põe a mão, ele dessoura na sua mão. Os olhos do peixe, eles não podem ter aquela coloração muito opaca, sabe, gelatinosa, opaca. Então a gente tem que ter esses cuidados para escolher o peixe. Porque realmente, os peixes hoje a gente não consegue pegá-los no mar e consumi-los ou pegá-los. Então ele tem que ter um acondicionamento. E se ele tiver acondicionado de uma maneira errada, ele pode sofrer o processo de putrefação. Então ele vai apodrecendo aos poucos. Isso pode ocasionar problema para a gente. Sim. Então, como escolher o peixe? Exatamente essas características, não vai errar. Muito legal. Quantas dicas, hein? Obrigado pela sua presença, quanta sabedoria. Obrigado pelo agradeço. seu cuidado, minha pessoa também. E tantos Continue outros. cuidando bem dele, a gente. Deixa é muito comigo. fofinho. Ele é um bom paciente, sabia? É um bom paciente? É. Ah, então tá bom. Ele é. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Quem quiser encontrar você com essa sabedoria, com os stories que você dá, tantas dicas, como faz para te encontrar nas redes sociais? Minha rede social é dr.paulorobertolima. Pronto, vai me achar lá, a gente conversa, bate papo. Eu posso explicar um pouquinho do que a gente falou aqui hoje. Vai ser bem legal interagir com vocês. Queremos adoçar nossa vida, ressurreição também tem sua doçura. A doçura do Cristo em nós. Mas hoje faremos um bombom de travessa e a fruta que vamos usar é uva. Podemos usar muitos outros tipos de frutas. Morango também fica saboroso. Ai, também fica bom, hein? Mas hoje vamos fazer então com nossa uva. Ô, Padre Evandro, me surgiu uma curiosidade. Pode. Porque a uva, ela não solta tanto líquido. O morango já solta um pouco mais de líquido. Não tem problema? Não tem diferença pro Não, a bombom? uva e o morango que é rápido, né? Uhum. É um jogo rápido de sobremesa. Então não tem problema, não faz diferença. Pode ser um abacaxi. Solta líquido. Se for o abacaxi, por causa da acidez do abacaxi, tem que dar um susto nele. Ah, daí tem Não que leva dar uma... no fogo um pouquinho, Olha um que pouquinho dica. de limão. Aí Mas deve ficar bom também, hein? também fica gostoso. Bom, vamos com a nossa uva, nosso bombom de travessa com uva Então, hoje. Fazer nosso brigadeiro aqui. Ligar nosso fogo aqui. Essa é uma base comum em bombons de travessa, né? Isso. Vai ser o brigadeiro branco, né? Então não leva chocolate, não. Então, um pouco de manteiga.
Já vai chegar aqui. Enquanto isso, tá ali, devagarzinho. Vamos pegar nossa uva. Fazer uma coisa bonita. Então vamos cortar aqui. Ai, olha. Vamos Diferente, incrementar. não é no meio Isso. simplesmente. Isso, vamos incrementar hoje aqui a nossa travessa. E é super rápido. Então, eu gosto de fazer a sobremesa de domingo antes do almoço. Daí ela fica gelando lá. Uhum. Daí dá tempo dela pegar o gostinho também e ficar gelando, Ou né? põe alguém da família pra mexer lá. Brigadeiro. Aproveita mesmo, tá domingo em família. Um Aproveita pra almoço pedir de ajuda. várias mãos, de várias mãos. Padre Evandro, a gente sempre, na maioria das vezes, eu vejo esse bombom de travessas com uva com as uvas verdes. Mas não precisa necessariamente ser com as verdes, né? Hoje tem muitas variedades de uva sem sementes. Thompson, Cripson, tem a uva Itália, a uva Rubi. Eu gosto das uvas Itálias e Rubi por causa da acidez dela, Sim, que é maior. elas são mais azedinhas, né? Isso. Mas essas aqui estão bem docinhas. E é uma ótima opção fazer com a uva, porque dá esse gostinho. E é fácil de fazer também, porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça com uma sobremesa. O que não vou fazer? O que nós vamos fazer? E olha que quase 2 anos de programa já demos muitas dicas aqui. Muitas dicas, realmente. Mas assim, às vezes a gente fica pensando, o que nós vamos fazer, gente? Que tal isso, que tal aquilo? Bombom de travessa, ele é prático e é interessante porque fica muito saboroso. Aqui nosso brigadeiro só. Só dá aquela apurada. Isso. Vamos deixando aqui no jeito para depois enfeitar. Só quer que eu fique mexendo lá? Pode, se quiser dar uma mexida, por favor. Bianca também tem que ajudar, não é só ficar aí olhando também, né, padre? Aí nós vamos usar o nosso chocolate 50%, chocolate amargo e chocolate ao leite. Vai usar os dois? Vamos usar os dois para não ficar tão doce. Uhum. Depois derretido, nós já vamos fazer esse processo. Aí adiciona o creme de leite. Esse brigadeiro vamos colocar na travessa, vai para a geladeira. Então, como a televisão, nós já temos um aqui na carta na manga. Televisão e suas mágicas. Isto. Então podemos derreter nosso chocolate aqui. Pois não, Mas cara. pode ficar aí. Posso Nossa, continuar isso aqui? Não vou te não. atrapalhar? Não. Tá bom. Chocolate meio amargo, chocolate ao leite, água quente. Cuidado só pra a água quente não pingar no chocolate, né? Pra daí dar uma Isso, ó. desandada, né? É isso aqui, vamos lá. Olha, nós Enquanto dois a gente- trabalhando aqui hoje. Olha só. A 4 Enquanto mãos a gente tá mesmo. aqui trabalhando, né? A gente quer, é claro, fazer um convite para você que tá aí acompanhando a gente, sempre ligadinho no nosso programa, porque a gente quer que você participe junto conosco também, né, padre? Sim, manda a sua receita aí. Que cidade você é? Acho que é bacana também. Faz favor, de onde você tá acompanhando a gente agora? Começar a mandar uns alô pro pessoal que tá prestigiando a gente. Tá juntinho conosco aí nos finais de semana. Aproveita para participar com a gente, hein? Se for em casa, micro-ondas, de minuto em minuto, Dá para fazer rapidinho. Mas aqui, nós não temos micro-ondas. Quem em casa não tiver também, vamos também. fazer A gente assim. é raiz, né? Isso. Aqui é a raiz, aqui é a raiz. Aqui nós damos jeito pra tudo. Que a gente vai no raiz mesmo. É bom que a gente vai papeando enquanto isso. Isso. Uma dica. Pode falar. Não, pode. Vai nós dois juntos, ó. Vou bater sua carteira, não pode. Qual é a sobremesa que é mais comum lá na casa do senhor hoje? Não tô falando de infância, tô falando de hoje. Que mais sai? A sobremesa da minha família hoje, de festas e que mais sai, é o estrogonofe de uva. Que é o doce de leite, creme de leite e uva, tá vendo? Tem uva. Que delícia, hein? Lá em casa, sabe o que é? Qual é, Bianca? Uma fácil também. Torta de limão. Gostoso, já fizemos aqui também. Já. É fácil também de fazer, mas é muito saborosa. Nossa, eu amo torta de limão também. E também para as penitências desse tempo quaresmal, você pode fazer num papeizinhos o que você mais gosta, pôr num saquinho e tirar uma para alguma coisa, abrir né? mão de 40 dias. Verdade. O senhor tem o costume de fazer alguma penitência específica alimentícia? Então, com o doutor que estava nos O falando, senhor já está fazendo uma abstinência já faz algum tempo. um jejum é de 16 horas. Então, 6 horas da tarde é a hora que eu tenho que parar de comer e só vou almoçar 1 hora da tarde. Sim.
Então, o café da manhã eu pulo. O senhor já está fazendo o deserto do senhor. Já. Eu já faço. Não, porque aí é só um jejum para benefício de saúde, mas eu coloco Não, a mas oração. Então, já não deixa de ser, né? Já une Aí as duas o senhor falou coisas. isso pra gente, que dá pra unir as duas Une coisas. as duas coisas. Como é que tá indo? Ó, o senhor já Tá tá ficando bonito já. lindo, ó. Aqui ainda vai mais um tempinho de fogo. Vai mais um tempinho. É um Geisa, nossa nova diretora. Beijo, G, tá aí com a gente agora nessa caminhada, não só a G, como a equipe nova Toda a nossa equipe, também, você né? viu? Um beijão. Todos prestativos. Todo domingão aí conosco também, almoçando aqui com a gente. Aqui. Padre, o ponto do brigadeiro é justamente o ponto de brigadeiro ou não? Ele precisa Isso, ser porque mais você mole vê um o pouco. fundo. Não, você vê o fundo da panela. Então vai chão aqui ainda um pouco. Isso. Aqui já tá nosso chocolate. Ai, que lindo! Então, creme de leite. Vamos deixar ele mais suave, o sabor do chocolate. Menos doce também, né? Não que não vá ter que fazer uma caminhada, mas é menos doce. Não que a gente não vá precisar, de repente, Isso. de uns 10 quilômetros aí. Uma fitinidade aí. Mas, pelo Está menos, aqui. Como a televisão tá pronto, então o nosso tá aqui já, nosso a brigadeiro. nossa brigadeira já tá aí já. Tá aqui. Aí vamos enfeitar aqui. Ah, daí vai colocando assim? Isto. Muito chique. Já deixa ele mais prático. E para aparecer um pouco mais. Ali não tá aparecendo tanto, parece escondidinho. Mas é bombom de travessa. E aí. Mas é vamos... que pelo visto o senhor foi bem generoso ali também, né? Olha. Sim. Por isso que tá com. O senhor falou que tá com cara de escondidinho. Aí coloca a fruta da sua preferência. As ácidas tem que Dá um sustinho. quebrar no fogo com água. Ou com álcool, que gosta também, pode ser. Uhum. Agora aqui no meio pode soltar, colocar à vontade. Aqui mais um pouco. Nossa, tá ficando bem bonito isso aí, hein? Sabe o que é mais interessante, Padre Evandro? A gente tá perto, às vezes, aqui dos cinegrafistas que estão próximos de nós. Como, por exemplo, quem tá aqui é o Gu, que tá aqui bem pertinho da gente. E a gente, o senhor colocando aí, ele tá aqui. Nossa Senhora! Nossa, tá difícil aí, Gu? Tá rezando, tá rezando. Deixa eu ver o ponto aí. Ó, a diretora tá falando aqui, ó. A equipe vai ganhar a sobremesa depois? Vai, se Vai. comportarem, vão. Ai, como é que tá aí, padre? É o fundo só. Só. Isso, tá ótimo. Tá no ponto? Isso aí, isso. Tirar Viu do o fogo, fundo? então? Puxa pra cá. Porque já tá Isso. friozinho. Agora, E aí já coloca em cima. aqui. Nossa. Tá muito difícil. Pra vocês tá difícil ver em casa, aqui também tá difícil. Só ficar olhando assim. É bem prático. Quanto tempo nós levamos hoje? Rapidinho. Rapidíssimo. Dá tempo de você fazer aí na sua casa. Lógico, o ideal é deixá-la, né? Um tempo pra dar aquela geladinha e tal. Mas dá tempo aí de você fazer na sua casa hoje, hein? Geralmente domingão a gente almoça mais tarde, né? Mais tarde. Ou vai na Nossa, que janta cheiro. também, né? Ou na janta também. Que cheirão de chocolate delicioso, ó. Pronto. Pronto. Tá aqui, vai pra geladeira um pouquinho. Tá perfeito. Aqui Olha. apareceu a uva, pronto. Ah, tá aparecendo as uvinhas aqui Não do é lado, escondidinho realmente. mais, é bombom de travessa. A gente espera que você tenha curtido muito essa sobremesa, que você faça aí na sua casa também, porque chegou a hora da gente degustar essas delícias, padre. E vamos degustar rezando. Pensa dos alimentos. Quero agradecer a Deus a sua audiência, a sua presença nesse domingo, que já tem sabor de ressurreição,
Mas entrando nesse deserto, queremos deixar aquilo que desagrada o coração de Deus. Nesse Pai Nosso, nessa Ave Maria que suba aos céus. Bênção, sabedoria ao nosso caminho para agradar o coração de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, envolva a tua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos provar, está bom. A gente já queria agradecer já, né, a presença do Railson, a presença do Dr. Paulo aqui conosco. Obrigada, viu, por tanta riqueza que vocês trouxeram aqui pra gente hoje. E é claro que essa nossa caminhada quaresmal seja cada vez mais abençoada. Obrigada pela presença de vocês aqui, né, Padre? Obrigado, Hélio, pelo carinho. Dr. Paulo, pelo carinho. Deus abençoe essa tarde tão agradável com a presença de vocês. Aliás, a gente vai se despedindo já por aqui. Obrigada, viu, por ter ficado conosco neste almoço mais do que especial nesse domingo, né, Padre? E domingo que vem, 13 horas, aqui na TV Aparecida. Tchau, tchau!